Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o sindicalismo nos tempos modernos. O sindicalismo em crise, os problemas que a gente está enfrentando em termos sindicais, e nós temos um convidado especial que eu pediria que se apresentasse. Doutor Henrique Souza, seja muito bem-vindo ao nosso programa e ao nosso canal. Por favor, fale um pouco de si e do seu trabalho junto ao mundo do trabalho. Olha, obrigado, Lorelei e Henrique Dória, pelo convite que me fizeram e parabéns pelo vosso projeto cívico. A minha apresentação, creio que é simples. Eu sou um ativista social e um investigador social que se debruça há muitos anos sobre o estudo das relações de trabalho, do sindicalismo, do mundo do trabalho organizado e sobre matérias do Estado Social, sobretudo da Segurança Social. Estou ligado a projetos cívicos, como é o caso da Praxis, Associação para a Reflexão e Debate sobre Trabalho e Sindicalismo, que reúne ativistas laborais, investigadores e técnicos para promover também essa reflexão crítica. E a minha formação académica central é de politólogo na área da ciência política, embora depois com outras formações associadas, todas elas orientadas para aquilo que é a razão principal da minha vida, desde muito jovem, que é agir e intervir para a emancipação do trabalho e dos trabalhadores e contribuir modestamente para que o mundo pule e avance nesta área. Muito bem. Eu faço-lhe então a primeira pergunta relativamente ao sindicalismo, ao português e ao sindicalismo mundial. Nós sabemos que o sindicalismo está em crise, é um facto notório em Portugal e a nível mundial, e queríamos saber quais são para si as razões dessa crise. Bom, eu creio que em relação àquilo que refere como crise do sindicalismo, há causas objetivas que têm a ver com as mudanças na economia, com as mudanças políticas, com as mudanças sociais e no próprio trabalho verificado nas últimas décadas. E há causas que têm a ver com a própria capacidade ou incapacidade do mundo do trabalho organizado, em especial do sindicalismo, de enfrentar essas mudanças, esses desafios e se reposicionar e renovar para responder mais eficazmente a esses problemas. No que respeita às causas políticas, económicas e sociais, eu lembro que a partir do final dos anos 70, o capitalismo, aproveitando também a crise petrolífera, resolveu mudar de rumo em relação, na Europa, sobretudo, aos compromissos sociais estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial e que permitiram o desenvolvimento do chamado Estado Social nos países europeus, ou em muitos países europeus. Em Portugal não, vivíamos sob uma ditadura e, portanto, também apanhamos esse comboio, como outros, com um grande atraso, e quando eles já estavam a ser questionados nos outros países europeus. Mas esse compromisso social do pós-guerra, permitindo uma certa partilha de bens materiais e de direitos pelos trabalhadores, tendo como contrapartida também a capacidade do próprio capitalismo a recuperar, e os Estados e as economias, dos efeitos profundamente destruidores da Segunda Guerra Mundial, esgotou-se do ponto de vista do capital, porque estava a sair, segundo eles, muito caro e estava a haver uma queda da sua taxa de lucro e, portanto, da sua taxa de acumulação de capital,
e reagiram a isso com os meios e as ferramentas que se sabem. Há uma contestação do poder que os sindicatos tinham adquirido e a força de trabalho organizado. Há um ataque aos fundamentos do Estado Social, há uma grande ofensiva a partir daí para reduzir os custos de trabalho, acentuar a precariedade, atingir os fundamentos do Estado Social, reduzir direitos sociais e os custos e a despesa pública nessa área e, portanto, para aumentar a parte do capital na distribuição do bolo do rendimento e para recuperar ou fazer elevar outra vez a sua capacidade de apropriação da mais-valia gerada nos processos produtivos. Eu queria ainda engatilhar a minha pergunta. E a OIT, frente a essa mudança no quadro geral do trabalho, das relações trabalhistas nessa nova fase, né? Pós-apogeu dos sindicatos Eu gostaria de lá ir, mas acho que é preciso não deixar o filme incompleto em relação ao resto. Pois, O que sucede a partir daí é o impulso do processo de globalização política e económica, da livre circulação de capitais, da ascensão de uma narrativa ideológica chamada neoliberalismo, protagonizada no plano político por Reagan e Thatcher, que assumiram o poder no Reino Unido e nos Estados Unidos, e que abriram uma clara guerra ao sindicalismo, ao mundo sindical, com episódios conhecidos, designadamente no Reino Unido, de ataque à greve dos mineiros, de esforço de destruição do poder sindical organizado. Não o conseguiram, mas enfraqueceram-no fortemente. Foram sinais que depois se foram espalhando, qual noda do azeite, e que acabaram por traduzir também uma mudança económica muito importante, que é a passagem de um capitalismo em que a indústria, a economia real, ainda tinham um papel determinante, além do sistema financeiro, e, portanto, os elementos que tinham a ver com o planeamento de médio e longo prazo ainda contavam, garantindo uma certa estabilidade às empresas. Esta globalização e o aproveitamento pelo capital das mudanças tecnológicas conduziu também à prevalência do sistema financeiro no conjunto das economias mundiais, com a livre circulação dos capitais, com a fusão entre banca de investimento e banca comercial, portanto, com a penetração absoluta da especulação financeira e da economia de casino em todos os domínios desta economia global. É conhecida aquela frase batida de criar valor para o acionista. Essa frase batida de criar valor para o acionista traduziu-se pela substituição de uma economia e de um capitalismo industrial que, apesar de tudo, tinha uma perspectiva longa de formação de lucros, de formação de capital, de estruturação da economia, para uma economia assente no capital financeiro e no seu domínio e nos movimentos de curto prazo. Portanto, o que se trata, a partir daí, crescentemente, até hoje, é, sobretudo, gestores que, comandados pelos acionistas, têm que se desdobrar afanosamente a criar valor para o acionista e a conseguir que os seus resultados de 3 em 3 meses entreguem mais capital aos acionistas, nem que seja à custa da deslocalização, do fecho e abertura de empresas. Tudo isso é secundário em relação a esse objetivo. Portanto, as regras do jogo e as circunstâncias mudaram, houve uma alteração qualitativa no sistema capitalista, houve uma invasão pela lógica capitalista dos mercados de todas as esferas da vida, já quase nada escapa a isso. Há ainda alguns redutos, designadamente ao nível do Estado Social, que correspondem a uma esfera, em parte, não mercadorizada da vida social, mas é sabido, portanto, que tudo isto, com o cortejo de precariedade, de gestão dos exércitos de reserva da mão de obra, com o enfraquecimento dos sindicatos, etc., criaram condições políticas, económicas e sociais para retirar poder
negocial e mobilizador aos sindicatos e capacidade de atração. Apesar disto, os sindicatos resistiram. A questão, nesta narrativa em que o lugar de Portugal é marcado também por uma ditadura longa de quase 50 anos, de que nos libertamos em 1974 apenas, leva a que todos os movimentos culturais, políticos, sociais ocorridos na Europa, em especial, tenham chegado cá com um larguíssimo atraso, incluindo as conquistas sociais e a edificação do Estado Social em Portugal, com serviços públicos universais, com maior qualidade, com a escola pública, com a segurança social pública, com o Serviço Nacional de Saúde, etc. E, portanto, com relações de trabalho livres, com direito de greve, com direito de constituição de sindicatos democráticos, etc. Nós apanhamos este comboio tardiamente quando começava a emergir, como disse já, uma linha de ataque ao poder sindical construído no pós-guerra e aos compromissos sociais construídos no pós-guerra que fundaram os alicerces das democracias liberais na Europa e da sua e do equilíbrio de forças entre trabalho e capital. Também, naturalmente, como resposta à competição que na altura havia com o campo do chamado socialismo real, que, independentemente da opinião que possa existir sobre a sua bondade e natureza, tinham um papel positivo de contraponto e de referência alternativa que obrigava o capital do lado do Ocidente e do lado da Europa a ter que fazer também concessões no quadro dessa guerra ideológica, política e económica num mundo bipolar e entre dois blocos. Tudo isso também favoreceu os trabalhadores, portanto, do lado ocidental e na Europa em especial. Todo esse mundo, como se sabe, mudou, alterou-se radicalmente. Sim, mas eu gostaria, há uma coisa que eu... Agora, os sindicatos, só para concluir, e depois teremos a oportunidade de falar mais desenvolvidamente. Os sindicatos tentam resistir a este estado de coisas. Há experiências notáveis de renovação, de reinvenção, de esforço de mobilização. Continuaram a existir, o que não é coisa pouco importante, apesar de tudo isto, apesar deste vendaval de transformações económicas, políticas e sociais, continuam a ser reconhecidos pelos trabalhadores como muito importantes. Os inquéritos e as sondagens de opinião continuam a revelar que os sindicatos são, apesar de tudo, ainda hoje, das instituições em democracia mais valorizadas, como instrumentos de defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, pode-se discutir, designadamente em Portugal, se houve capacidade de repensar o sindicalismo, as formas de ação e de organização coletiva, de participação, de enquadramento e representação de novas camadas e categorias de trabalhadores, num mundo em que as solidariedades de classe se enfraqueceram, em que a fragmentação dos mundos do trabalho é maior, em que a precariedade cresceu e em que a individualização das relações de trabalho e os níveis de competição interpessoal são muito grandes. E isso dava já para iniciarmos outra discussão. É uma discussão muito importante, mas há uma informação que eu gostava que desse a quem nos está a escutar, que é o seguinte: qual a percentagem da riqueza nacional, do produto nacional, ou do produto interno, que é destinada aos trabalhadores e qual a percentagem destinada ao capital? Olha, eu não tenho aqui os números, nem a natureza da entrevista para que me convidaram sobre sindicalismo. Tenho esses números, mas não os tenho aqui presentes de memória. Mas em termos genéricos. Mas posso dizer que a parte do trabalho no rendimento nacional é clara e bastante inferior à do capital, e segundo vários estudos e diferentes metodologias
de avaliação disto andará, anda à volta dos 40 e tal por cento a parte do trabalho. Aliás, não é por acaso que o governo que realizou com as confederações patronais e com o GT um acordo chamado de salários, rendimentos e competitividade, proclamou como objetivos que, reconhecendo que a parte dos salários e do trabalho nesta distribuição da riqueza é baixa, apontou como um dos objetivos desse acordo e da realização desse acordo aumentos salariais que aproximassem os salários dos trabalhadores portugueses da média europeia. Como é sabido, os nossos salários estão bastante abaixo da média europeia e que se progredisse também até ao final desta legislatura na elevação da parte dos salários na distribuição do rendimento criado. Desse ponto de vista, o que se tem verificado nos últimos tempos, com a inflação galopante que atingiu as economias europeias e não só, e a nossa, é que há uma efetiva desvalorização dos salários e do poder de compra das famílias, e há, apesar das lutas sindicais e laborais, tem, apesar de ter conseguido conquistas importantes no sentido de contrariar que o fosso e a perda salarial real fossem maiores, mas esse é um processo que claramente não, essa proclamação do governo está a chocar-se com a realidade. Poderíamos falar a este respeito do Pacto Social proposto pela CIP, que é, em minha opinião, exemplar da forma oportunista de cavalgar a onda da inflação e da privação das famílias e dos trabalhadores à custa de umas cenouras ligadas a alguns rendimentos em termos líquidos imediatos, comprometer os fundamentos do Estado Social e, sobretudo, produzir um enorme saque fiscal e à segurança social para benefício dos patrões, pondo este saque de bens e rendimentos necessários ao funcionamento do Estado e da sociedade ao serviço ao serviço do financiamento dos salários. E já agora gostaria que nos falasse sobre essa proposta da CIP e em que é que ela, concretamente, em aspectos concretos, vai contra os direitos dos trabalhadores e a melhoria das condições de trabalho e a melhoria do rendimento nacional distribuído para o fator trabalho. Esta operação do Pacto Social, sobre a qual já escrevi mais que um texto, posso mandar-vos depois, é aquilo que eu chamo a criação de uma perigosa ilusão em que a CIP e o seu presidente tentam, à boleia das privações e das dificuldades sentidas pelas famílias e pelos trabalhadores, não responder a elas com um compromisso forte, negociado com os sindicatos, patrocinado e estimulado pelo governo, que se traduzisse em aumentos dos salários reais, o que significaria aumentos que tenham em conta não só a inflação, mas também a partilha dos ganhos de produtividade e uma alteração decidida do modelo de relações de trabalho e da relação salarial em Portugal, mas antes, como disse, aproveitar estas privações e esta situação de crise inflacionista para ir meter a mão no saco das receitas do Estado
e das receitas da Segurança Social. Em que medida? Em que medida? Mas eles até. Eu explico. A CIP até propôs um 15º mês. Sim, mas as propostas da CIP basicamente são estas. Um 15º mês, como referiu, que constituiria uma espécie de prémio anual com isenção da TSU, é bom que se tenha em conta isso, e que portanto, não pagaria impostos. Essa proposta teria também o que chamam um aumento, na verdade um falso aumento, de 14,75% sobre os salários, que na verdade não é, porque significaria apenas um aumento real de 4,75%, portanto abaixo da inflação, e os 10 pontos percentuais restantes seriam destinados à constituição de um esquema complementar de pensões obrigatório, para onde esse valor seria transferido, isto durante 2 anos, a título experimental. Propõem também que o trabalho suplementar, 50% do trabalho suplementar, deixe de ser, fique isento de TSU e de IRS, e propõe, cumulativamente com isto tudo, que além da baixa do IRC para 17%, ainda fosse possível deduzir ao valor a pagar pelas empresas de IRC, ainda fossem deduzidos à respectiva matéria coletável, portanto ao valor a pagar, 3 coisas, designadamente. Os aumentos salariais que as empresas praticassem, incluindo estes que referi e que eles propõem, o que significaria que aumentos que fossem descontados no valor a pagar de IRC, os aumentos salariais, com uma majoração de 40%, ou seja, se a empresa pagasse mais 100 euros, para simplificar isto, a um trabalhador de aumento salarial, aquilo que seria descontado no valor a pagar de IRC não seria 100, mas 140. Mas, além disso, querem também que na dedução, que seja deduzido no IRC a pagar, o valor dos resultados da empresa que seja incorporado no capital e o valor dos investimentos que sejam também aplicados na empresa. Bem, isto tem várias perversidades. A primeira é que a ideia deste prémio do 15º mês é isento do ponto de vista da tributação fiscal e da segurança social, é um presente envenenado para os trabalhadores. O que os trabalhadores precisam não é de um prémio com isenções fiscais e tributárias pago uma vez por ano, precisam é que se aumente os seus salários de modo significativo e para acabar com esta triste e prolongada história de Portugal estar na cauda da Europa em matéria salarial e de os salários se terem convertido em Portugal, com muita clareza, num dos fatores estruturais do nosso atraso, na medida em que os baixos salários estão ligados a um modelo económico assente em setores de baixo valor acrescentado, como é o caso do turismo, da restauração, da hotelaria, etc. E à sua reprodução. Enquanto não se quebrar esta cadeia de baixos salários, também não se modifica este modelo económico assente em serviços e setores de baixo valor e que comprometem
o nosso desenvolvimento e a nossa modernização. Em vez do 15º mês, se os patrões e a CIP querem atribuir salários dignos e decentes aos trabalhadores, que aceitem negociar com os sindicatos aumentos salariais equivalentes e maiores nos salários normais, nos 14 meses que os trabalhadores recebem por ano, e sujeitos naturalmente ao pagamento dos impostos do lado patronal e do lado dos trabalhadores e aos necessários descontos para a taxa social única para a segurança social. Desse modo, realizariam, e aí sim, 2 objetivos: elevar o rendimento líquido dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, assegurar que as receitas fiscais e a taxa social única, no caso da segurança social, continuam a contribuir quer para a sustentabilidade da segurança social e das pensões presentes e futuras, como continuariam a contribuir para que o Estado disponha, através dos impostos, das receitas fiscais necessárias para assegurar a qualidade e o funcionamento de serviços públicos, da saúde, da educação, etc. Ou seja, todo este modelo em que assenta a proposta da CIP, aqui como na questão do aumento salarial que dizem propor, tem por filosofia o seguinte: a culpa de, dizem os patrões, não darmos melhores salários é da carga fiscal. Portanto, se querem que a gente dê melhores salários, aliviem-nos da carga fiscal e permitam-nos ainda meter a mão no pote e ir garantir, através das isenções, das deduções, etc., o financiamento fiscal para os aumentos salariais. Portanto, está em causa uma manobra e uma operação que visa proteger a atual repartição injusta da distribuição da riqueza criada em Portugal e de pôr e de fazer aquilo que é pagar aumentos aparentes com o pelo e com os recursos dos do costume, ou seja, dos de baixo, dos trabalhadores e, evidentemente, da parte do salário social que é constituído pelas prestações sociais e que é constituído pela atuação e pela provisão assegurada pelos serviços públicos às pessoas. Em termos simples, nós podemos dizer que aquilo que a CIP propõe é dar 50 e receber 100. Mas pode não ser dar 50 e receber 100, mas é claramente, eles aliás falam em neutralidade fiscal, é claramente tentar dar com uma mão aquilo que tiram com as duas. E nisso, enfim, estão apoiados, enfim, pela boa parte do poder mediático e de comentadores, como o Sr. Marcos Mendes, que inevitavelmente veio logo elogiar a novidade, o sentido inovador desta proposta da CIP. Esta proposta da CIP tem ainda uma coisa para a qual eu gostava de chamar a atenção e que está escondida nas entrelinhas da proposta. O que fazem em relação à segurança social, como referi, é proporem que, no fundo, o enfraquecimento das receitas da segurança social pública e do regime previdencial, que é fundamentalmente financiado, não exclusivamente, mas fundamentalmente, pela taxa social única. O regime previdencial, como é sabido, assenta na solidariedade entre gerações, ou seja, os trabalhadores de hoje descontam para pagar as pensões dos que estão hoje reformados, no pressuposto de que amanhã, quando, por sua vez, os trabalhadores de hoje forem reformados, os trabalhadores de então continuarão a descontar. Não se encontrou ainda melhor sistema, nem mais seguro, nem mais estável, nem mais sólido do que este. Não é por acaso que a Segurança Social Portuguesa revela, ao contrário dos profetas da desgraça, que sucessivamente tentam sempre agitar os benefícios e as vantagens dos sistemas alternativos privados, não é por acaso que até hoje a Segurança Social Portuguesa se tem revelado sólida, estável, com milhares de milhões de euros de saldos positivos acumulados anualmente,
e com um valor no fundo de capitalização da Segurança Social que já permite pagar, mesmo que não houvesse entrada de contribuições, um ano e meio de pensões aos milhões de reformados. Por ano são pagos em Portugal, para terem uma ideia, excluindo as pensões da administração pública, que tem um regime separado, em que é o Estado a garantir esse pagamento, porque durante muitos anos não fizeram desconto, o Estado não fez como patrão descontos para esses trabalhadores, para formar as pensões, e, portanto, é uma responsabilidade direta do Orçamento de Estado, não tem a ver, a não ser na parte em que ainda vão entrando contribuições dos trabalhadores dessa época que não se reformaram, não tem a ver com a Segurança Social. Mas excluindo os trabalhadores da área da administração pública ligados ainda à Caixa Geral de Aposentações e às pensões pagas por essa via, e no quadro dessa responsabilidade do Estado, o número de pensões pagas pelo regime previdencial em Portugal é de 3,4 milhões de pensões, não é de pensionistas. Porquê? Porque nisto estão as pensões de velhice, que são 2,1 milhões, estão mais de 700 mil pensões de sobrevivência e estão cerca de 165 mil pensões de invalidez. Portanto, tudo isto dá um pagamento mensal de 3,4 milhões de pensões, repito, fora as pensões da administração pública. Isto vai para lá para os 4 milhões. Eu queria... Isto é um sistema gigantesco de solidariedade e de proteção social assente neste regime de solidariedade e de justiça intergeracional. A direita fala muitas vezes em justiça intergeracional para tentar virar os jovens e os trabalhadores contra o Estado Social e contra a solidez da Segurança Social. Pois bem, é o contrário que acontece. Este sistema tem sido resiliente, sobreviveu a todas as crises, manteve estabilidade, é no fundamental, o sistema de pensões português público é no fundamental autossuficiente, no fundamental, e isso graças a este vínculo muito forte entre rendimentos de trabalho e segurança social e regime previdencial. Em que é que esta proposta da CIP esconde um presente envenenado e uma tentativa de introduzir uma reforma estrutural negativa neste sistema? É quando propõe o tal dito e falso aumento de 14,75%, que afinal é de apenas de 4,75%, inferior à inflação e inferior a muitos aumentos que estão a ser negociados e praticados. E já agora tenha-se em conta que a inflação média dos últimos 12 meses em Portugal é de 7,26%, para termos a ideia do que está em jogo, mas de facto 10 pontos percentuais é para alimentar um regime complementar de pensões. Em Portugal, os regimes complementares de pensões têm natureza voluntária e destinam-se fundamentalmente à mobilização voluntária por livre decisão individual ou por acordos nas empresas, quando se trata de constituir fundos de pensões complementares negociados entre trabalhadores e patrões. Portanto, tem, como dizia, um caráter voluntário, individual, e destinam-se à mobilização de poupanças individuais para que as pessoas legitimamente possam ter na velhice, além da reforma a que têm direito e para a qual descontaram, pública, possam ter direito à receita da poupança formada adicional. Mas isso é individual e é voluntário. O que aqui está em jogo é um presente envenenado e é uma mudança subreptícia, pouco clara para a opinião pública, porque estes temas da segurança social são tecnicamente complexos e exigentes, de fazer a substituição de um regime complementar de pensões voluntário para um regime complementar de pensões obrigatório, em que os trabalhadores eram obrigados a transferir 14,75% do que receberiam, 10 pontos percentuais, portanto 10% dos 14,75% iriam para este regime complementar para uma conta individual.
Naturalmente que isto é exatamente aquilo que os mercados financeiros estão à espera. Para quê? Para meter a mão no saco da Segurança Social. Até hoje, os PPRs têm-se revelado, são um produto financeiro de valor relativamente limitado, porque não têm tido grande crescimento, porque com os maus exemplos que graçam no mundo todo e também com os avalos do sistema Com a falência financeiro dos que teve em dos sistemas Portugal, privados. pago pelos contribuintes, pago pelos cidadãos, naturalmente que não há grandes razões para depositarmos grande confiança em PPRs geridos por seguradoras e bancos, não é? E que podem falir. E o Estado não é avalista. Que ninguém diz, né? Ninguém Ora, fala essa parte. esta proposta da CIP visava claramente dinamizar o mercado de capitais, né, através da transformação qualitativa de um modelo que é voluntário de mobilização de poupanças individuais num modelo obrigatório, com imposição legal, e que é verdade que o presidente da CIP disse numa entrevista recente, não, mas este modelo, o que nós propomos não é para ir alimentar os PPRs e os fundos de pensões, é para ser integrado no regime de capitalização pública. Deixem-me explicar-lhes o que é, brevemente, o regime de capitalização pública complementar. De facto, em 2008, num governo socialista, foi aprovado um regime complementar de capitalização pública, os chamados certificados de reforma, que permite a cada trabalhador, quando o entender, deduzir no seu salário uma determinada percentagem que é entregue à Segurança Social, que se encarrega de gerir esses certificados de reforma numa conta individual, seguindo o mesmo modelo dos PPRs. Portanto, é um sistema concorrencial com os PPRs. Este sistema tem-se revelado duas grandes vantagens. Uma, é seguro. O Estado é que é o avalista deste valor. Dois, os níveis de rentabilidade financeira anuais são melhores que os dos PPRs privados. Bom, mas então pergunta-se, mas porquê é que só há uns milhares de trabalhadores a contribuírem para este regime complementar público de capitalização? A razão é simples. É que o governo socialista, o que deu com uma mão, tirou com a outra, porque aprovou este sistema, este regime, em 2008. Depois, aliás, numa alteração legislativa posterior, possibilitou, inclusive, que nas empresas, na negociação entre sindicatos, trabalhadores e patrões, se quisessem, os patrões também poderiam descontar para este regime em nome dos trabalhadores. Portanto, seria também uma alternativa, na prática, aos fundos de pensões privados negociados em algumas empresas. Mas, até hoje, vocês não veem qualquer divulgação, qualquer informação massiva, qualquer promoção deste produto financeiro de caráter público. A razão é simples. É que, quando eu digo que deu com uma mão, que tirou coisa com a outra, é que o governo não quis comprar uma guerra com o sistema financeiro. E é evidente que os bancos e seguradoras abririam uma guerra ao governo, porque eles gostam muito da concorrência quando é entre eles e para eles, né? E mesmo assim, quando é para... gostam os que vencem. E para diminuir o papel do Estado. Mas já não gostam da concorrência, como seria neste caso, porque a superioridade desta proposta e deste sistema público de capitalização complementar de pensões relativamente ao privado é muito grande. Seriam eles que ficariam a perder na concorrência. E, portanto, têm mantido isto discretamente no silêncio, para não dizer que têm mantido isto em segredo. O presidente da CIP, quando diz, não, isto para já seria para esse regime público de capitalização. Enfim, está a deitar-nos areia para os olhos. Com o comportamento do governo, que nos últimos 15 anos não dinamizou, não divulgou, não promoveu este sistema, alguém acredita que o que se trata para a CIP não é de promessas que ficam numa entrevista de jornais, mas deste facto. Interessa é meter a pé na porta, criar um novo pilar, que é um regime complementar obrigatório. E depois cá estaremos, se ele é criado, os bancos e as seguradoras encarregar-se-ão de exigir ao governo alto lá, ou à moralidade, ou comem todos. Nós também queremos entrar com isto. Portanto, é evidente
que essa promessa do presidente da CIP tem pouco valor e rapidamente seria substituído em nome do realismo, dos compromissos e do respeito, do grande respeitinho pelos grandes interesses de que este governo tem dado, aliás, abundantes provas, por uma forma de transformar esta medida proposta pela CIP num caminho para alimentar os mercados financeiros e de os fazer penetrar com mais força no sistema de segurança social, em que até hoje têm ficado à porta. Ou resumo, eu defendo claramente que os regimes complementares de pensões, como forma de mobilização das poupanças, faz sentido se for numa base voluntária e em concorrência entre a oferta pública e a oferta privada. É um perigo e um risco muito grande para os alicerces do regime previdencial em que assentam as pensões públicas e o seu financiamento, se for convertido num regime obrigatório. E o sindicato nesse meio? Como é que o sindicato pode instrumentalizar os sindicalizados para fazer frente a essa nova realidade, a essas propostas? Que informação os sindicalizados têm e como é que poderiam fortalecer um movimento mais resistente, mais informado para se tomar medidas e decisões adequadas para a sua vida? Como é que faríamos? Eu creio que já houve manifestações de opinião pública críticas desta proposta global de pacto, quer por parte de responsáveis da CGTP, quer mesmo de responsáveis da UGT. A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, ainda recentemente declarou que, em alternativa a isto, o que era importante era negociar aumentos salariais substantivos que respondessem à dramática situação atual e que, no fundo, alterassem aquilo que já temos falado aqui nesta conversa, a distribuição da riqueza em Portugal. E o Sérgio Monte, secretário-geral adjunto do GT, também já referiu que a proposta da CIP pretende dar com uma mão que tira com a outra e que a própria GT, que tem sido protagonista do lado sindical da subscrição de vários acordos em sede de concertação social, não aceita nem entende esta iniciativa unilateral da CIP, tentando, junto do governo e da própria UGT, e à margem da concertação social, forçar um acordo e o progresso em medidas que são muito controversas e críticas. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. É evidente que do lado da CIP há o esforço de cavalgar este problema da inflação e as dificuldades dos trabalhadores para oferecer cenouras e ilusões que têm por detrás o presente envenenado de um saque fiscal e de um ataque às receitas da Segurança Social e à própria estrutura do regime previdencial. Portanto, não é um bom caminho, nem é um bom começo de conversa, seja para o diálogo social tripartido, seja para qualquer discussão na concertação social. É verdade que tentaram também explorar a oportunidade de juntar a sua fome à vontade, ou antes, juntar a fome do governo de conseguir um troféu político de um acordo combinado com a apresentação do novo Orçamento de Estado, à vontade de comer da CIP e dos patrões na mesa do Orçamento do Estado e na mesa da Segurança Social. Não é certo como é que isto se vai desenvolver, porque as contradições entre todos estes atores sindicais, políticos e governo são grandes. As próprias declarações de responsáveis da área socialista e do governo revelam desconforto ou crítica também em relação a vários aspectos da proposta da CIP. Agora, atenção, do lado, eu creio que esta proposta globalmente é perigosa, designadamente pelas razões que já exprimi, é desviante da luta dos trabalhadores por aumentos salariais reais, decentes, inscritos nos salários e que não ponham em causa também o princípio dos descontos legítimos e justos para
o financiamento dos serviços públicos do Estado e para o financiamento do seu sistema de pensões públicas, e que é uma ilusão começar a subtrair partes do salário aos descontos, porque esse caminho não tem retorno, é o mesmo caminho que leva trabalhadores incautos, por vezes, a aceitarem pagamentos por fora, o chamado trabalho ao negro, o trabalho informal, esquecendo que um dia, quer dizer, quando estiverem doentes vão precisar de subsídio de doente, quando estiverem desempregados vão precisar de subsídio de desemprego, e na velhice ou na invalidez vão precisar de uma pensão de reforma que tem que ser paga por alguém. Portanto, tudo que a lógica desta proposta da CIP aponta é no sentido contrário aos interesses presentes e futuros dos trabalhadores e visa abalar o sistema num sentido favorável em termos imediatos à reprodução deste modelo de baixos salários e de atraso económico em que vive o nosso país. Portanto, contrariar isto é muito importante, e mesmo que a CIP não tenha a ilusão de que este pacto vai ser acolhido favoravelmente na sua globalidade, do conjunto das suas medidas, é certo e seguro que tentará, através da sua proposta, abrir espaço nas negociações a cedências do governo naquilo que mais lhes interessa, que é, além da penetração no sistema da segurança social, benesses fiscais e tributárias, novas benesses fiscais e tributárias, isso é claro. E, portanto, teremos que estar atentos, não é apenas a aceitação ou não do pacto na sua globalidade, mas a consideração do pacto neste jogo de forças e de relações políticas, de compromissos e de cedências, que no final podem ter um saldo negativo para os trabalhadores. Tem que caberá aos sindicatos pronunciarem-se. Eu só posso desejar que tenham a capacidade, a lucidez e a combatividade necessárias para, e a vigilância para, tal como as forças políticas e os cidadãos, para não se deixarem alinhar neste jogo de ilusões e de engodos. Pois. Muito bem, muito Bom, obrigado. Nós estamos a aproximar-nos no fim, tínhamos um limite de horário para este programa, mas desde já fica aqui um convite para um outro programa, onde iremos debater questões muito importantes e estruturais, mais estruturais. Hoje nós abordamos questões estruturais, mas abordamos também questões de momento que são muito importantes, e aquilo que disse é muito importante para o esclarecimento da opinião pública, para o esclarecimento dos trabalhadores, e aqui fica esse contributo importantíssimo que agora acaba de dar para o esclarecimento da opinião pública e dos trabalhadores. Obrigado. Eu só gostava de lhes deixar um desafio e uma reflexão. Falamos menos de sindicalismo e dos desafios de sindicalismo e acabamos por falar mais em questões de atualidade relacionadas com o trabalho, com os rendimentos dos trabalhadores e com estas iniciativas patronais. Mas eu gostava de deixar apenas aqui uma nota. Em Portugal há 4.251.000 trabalhadores assalariados com contrato de trabalho. E há ainda mais de 700.000 trabalhadores por conta própria. Ou seja, o número de trabalhadores empregados em Portugal anda à volta dos 5 milhões. Tem crescido, tem crescido. A força de trabalho em Portugal tem crescido. Isto, a organização destes 5 milhões é um imenso desafio e é um sinal de esperança, se for conseguido, de que é possível alterar, num sentido favorável aos trabalhadores, o panorama social em Portugal e alterar também positivamente os atuais desequilíbrios nas relações coletivas e individuais de trabalho. Para isto, o fosso entre esta realidade e a realidade da sindicalização e da representação sindical tem que ser vencido e, nesse aspecto, apenas queria lembrar aqui que a sindicalização em Portugal, em perspectiva, nas últimas décadas, tem descido drasticamente de valores que foram superiores a 80% nos anos 70 para os atuais cerca de 15% de trabalhadores sindicalizados em Portugal. E para a realidade atual,
de, ao nível das empresas, apenas Portugal estar na cauda da Europa em termos de representantes, de cobertura de representantes eleitos nas empresas. Para terem uma ideia, Portugal é um dos 5 países com menor taxa de cobertura por representantes eleitos nos locais de trabalho. E mesmo o número de comissões de trabalhadores que têm importantíssimas funções de informação, consulta, gestão de obras sociais, controle de gestão e de intervenção insubstituível ao nível das empresas, pela Constituição e pelo Código de Trabalho, é apenas de algumas centenas em Portugal. E se falarmos do setor privado, a situação ainda é pior do que na administração pública, onde tradicionalmente os níveis de sindicalização são mais elevados. No setor privado, dados extraídos dos quadros de pessoal, o número de sindicalizados é de 7,4%. Nas empresas maiores, atinge uma proporção mais elevada, de cerca de 15%. Claro que ainda se soma a este número os sindicalizados diretos, que vão pagar as cotas aos sindicatos, e os trabalhadores reformados, que também pagam nos sindicatos, mas isto dá a medida do fosso e da distância entre uma força de trabalho existente, central para o país, central para o presente e o futuro da democracia e, sobretudo, para uma democracia saudável, em que a dignificação do trabalho tem que ser um elemento essencial, e a realidade da força sindical e da força organizada dos trabalhadores com o conjunto das estruturas, em que há um longo caminho a percorrer. E aqui coloca-se o problema das causas deste estado de coisas, e o que não apenas a lamentação das causas objetivas que não dependem da organização dos trabalhadores, mas a reflexão crítica e autocrítica sobre as causas que dependem de nós próprios, que dependem dos trabalhadores, que dependem da cidadania, que dependem da relação do Estado com o mundo do trabalho organizado e que dependem, sobretudo, dos sindicatos e da sua capacidade de reflexão crítica e autocrítica sobre a sua organização, sobre o seu funcionamento, sobre a sua democracia interna, sobre a sua relação com a sociedade e com os movimentos sociais, sobre os modos de representação e de participação dos trabalhadores, e sobre isso um programa não nos chegava para fazer Claro. Nós queremos, Claro que não. fica aqui já o convite, e com um ponto de partida para reflexão. Também há uma mudança estrutural na economia. No ano 2000, 13% da população ativa portuguesa estava empregada no setor primário. Neste momento, só 3% é que está empregada no setor primário. Em 2000, 35% da população ativa portuguesa estava empregada no setor secundário. Neste momento, só 25% é que está empregada no setor secundário. Isto é um motivo de reflexão muito importante sobre a transformação da economia e a importância que essa transformação obriga na atividade sindical e na visão do sindicalismo, e uma coisa que não falámos ainda aqui, para nós muito importante, da contratação coletiva. Mas num próximo programa Isso tem que ser para o próximo programa. que não irá demorar. Teremos muito gosto em voltar a tê-lo aqui muito em breve para falarmos de tudo isso. Por agora, eu agradeço muito penhoradamente o seu contributo para o esclarecimento da opinião pública, para o esclarecimento dos trabalhadores sobre aquilo que está em jogo neste momento, por um lado nos problemas do sindicalismo, que nós abordamos de uma maneira superficial, mas naquilo que é a ordem do dia, que é as propostas da CIP, que irão influenciar, ou que pretendem influenciar, no fundo, a repartição de rendimentos e, no fundo, pretendem indiretamente destruir o Estado Social, o que resta do Estado Social que ainda existe em Portugal. Olha, obrigado pelo vosso convite e os melhores votos de muito sucesso no vosso projeto cívico. Até breve. Obrigado. Obrigada. Até breve. E nós agradecemos principalmente a você que nos seguiu e nos assistiu até aqui.
Pedimos, como sempre, que se inscreva no nosso canal, que curta e compartilhe, para que a gente possa ter maior alcance e continuar esse projeto. Até o próximo programa Enfoque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade.